Fala galera, meu nome é Lion Lopes, esse é o canal SL e está começando mais um Jurídico Quê? E no nosso assunto de hoje a gente vai continuar falando sobre investimentos em startups. A gente está fazendo essa série sobre investimentos, então nós já falamos sobre mútuo conversível, nós já tivemos um vídeo sobre questões gerais de investimentos em startups, nós já falamos sobre sociedade em conta de participação e também sobre a tributação em sociedade em conta de participação. E hoje a gente vai falar sobre o formato de investimento, vamos dizer assim, mais tradicional que existe, que é através de subscrição de ações ou subscrição de cotas. Basicamente, o aumento do capital social. Então, o primeiro ponto que a gente tem que entender é sobre como que funciona o investimento baseado nesse formato, desse motor de investimento. Basicamente, tanto no mútuo conversível como na sociedade em conta de participação, não há uma entrada direta do investidor dentro do capital social da empresa, dentro do capital social da startup que está recebendo investimento. Quando a gente trabalha com aumento de capital e subscrição de ações ou subscrição de cotas, esse investidor entra automaticamente dentro do capital social da empresa. Então, basicamente, o que acontece é o investidor se tornando sócio dessa empresa. Daí vocês podem perguntar, mas Lion, se ele é sócio, como isso se considera um investimento? E daí vem um ponto interessante. Não são todos os sócios que necessariamente precisam estar atuando dentro da empresa. Podem existir sócios e investidores dentro da empresa. Dependendo de qual for a rodada de investimento, muitas vezes se torna criterioso que esse investimento seja feito através de subscrição, através de aumento de capital social. Se vocês forem lembrar como que é o mútuo conversível futuramente ele é convertido para participação social. E basicamente o que acontece é que se usa o valor mutuado, se usa o valor do investimento, ele é capitalizado através da subscrição de novas ações, no caso do mútuo conversível. Então o mútuo conversível ele sempre vai ter como fim de jornada um aumento de capital dentro de uma SA. Então aqui, quando a gente trabalha no investimento direto na subscrição de ações ou subscrição de cotas, a gente está indo para o final da jornada do que seria um mútuo conversível. Então, dependendo da rodada que tu vai investir, por exemplo, num Venture Capital, geralmente os valores já são maiores, são mais elevados, em um Series A, e esses investimentos eles são através de subscrições de ações. Então, o que escolher? Subscrição de ações ou subscrição de cotas? Primeiro ponto é entender qual é o tipo societário da minha empresa. Se ela é uma sociedade limitada ou se ela é uma sociedade por ações. Basicamente, na sociedade limitada, trabalhar com aumento de capital através de subscrição de cotas, ele tem algumas desvantagens. Basicamente, quando tu for subscrever novas cotas, se a pessoa dar um valor como R$100 mil para ter 10% de uma sociedade onde o capital social é de 100 mil, vai perceber que existe uma diferença, uma valorização de 10 vezes o valor da sociedade. Então, eu vou usar os mesmos 100 mil do capital social, mas eu vou subscrever o suficiente para ter 10% da sociedade. Sobre essa diferença, ou o cara faz isso, usa os 100 mil e aumenta o capital e subscreve de forma desproporcional, né? Ele vai acabar diluindo muito os sócios anteriores, ou ele faz nesse formato baseando em eu vou subscrever 10% por 100 mil e mesmo que o capital social passa de 100 para 200 mil, eu vou continuar tendo somente 10%, isso vai acontecer o que a gente chama de ágio. Vai ter uma diferença ali. Existe um valor a maior do que ele está pagando por cada uma das cotas. E esse ágio, ele vai para o que a gente chama de conta de reserva, conta de ágio em uma limitada. E esse valor, ele incide imposto de renda. Então não é tão interessante que faça isso, um investimento por aumento de capital em subscrição de cotas, dentro de uma limitada. É possível ser feito, não tem problema nenhum, mas muitas vezes os tributos incidentes podem ser relevantes. Então, dependendo do valor, tem que se pensar nesse ponto.
e é aí que se fortalece, por exemplo, o mútuo conversível. Mas, quando a gente trabalha na subscrição de ações para uma SA, não existe o ágio nessa operação. Então eu posso sim subscrever na mesma operação, pegar uma SA, onde o capital social seja de 100 mil, e eu vou investir 100 mil para subscrever 10% das ações, vai existir o ágio e vai a diferença ir para uma conta de reserva, só que para esse caso não incide imposto de renda. Então é muito interessante, por isso que todos os mútuos conversíveis, no final de jornada, força a startup se tornar uma SA. Então, voltando ao assunto, quando a gente fala num Series A, o investidor ele quer ter mais segurança. Então, provavelmente ele vai exigir que a startup já seja uma SA e ele vai fazer o investimento direto através de subscrição de ações. Então, basicamente é isso. Ele vai investir um valor, ele vai subscrever novas ações, então a sociedade vai emitir novas ações e o investidor vai lá e vai subscrever. Basicamente, subscrever significa comprar, né, essas novas ações. Ele vai subscrever e integralizar. Então, ele vai comprar essas novas ações, ele vai, em troca, ter uma participação da sociedade e a sociedade vai receber esse valor. Uai, qual é a diferença, então, de subscrever para os sócios venderem a participação deles? A diferença aqui que a gente tem é bem grande até. Quando a gente trabalha em subscrição via aumento de capital social, esse dinheiro vai para a sociedade. Quando a gente trabalha com a compra de participação societária dos sócios, isso é uma operação de aquisição que a gente chama de cash out. Então, basicamente, o dinheiro não vai para a sociedade e vai para os sócios. Então, se tem dois sócios, cada um com 50, e vem um comprador e vai comprar 10 de um e 10 de outro, esse dinheiro não vai para a sociedade, esse dinheiro vai para o bolso dos sócios. Porque lembrando, tanto cotas quanto ações são patrimônios das pessoas físicas ou pessoa jurídica, mas são patrimônio dos sócios e não patrimônio da sociedade. Então, essa é a grande diferença. Quando a gente trabalha com aumento de capital na subscrição, integralização de ações ou cotas, esse dinheiro vai para a sociedade. Então, como eu falei, esse basicamente é o método mais tradicional de investimento. Quando tu constitui uma empresa que tu forma teu capital social, os sócios iniciais nada mais que eles estão investindo na sociedade. E o que eles fazem? Eles subscrevem e integralizam cotas ou ações. Quando entra um terceiro, ele vai fazer a mesma coisa. Então, basicamente é isso. Olha, isso é muito utilizado para startup? Sim, dependendo do estágio da sua startup, é muito utilizado. Então, basicamente, todos os investimentos em Series A vai seguir um formato bem semelhante. Olha, isso é feito de que forma? Isso é um contrato? Sim, pode ter um acordo de investimento que vai fazer essa previsão, mas ele não se sustenta por si só. Esse acordo vai ter que ser feito depois uma Assembleia Geral, deliberando pelo aumento de capital, pela emissão das ações ou das cotas, e onde o investidor vai subscrever e integralizar essas cotas. Então existe um ato contratual e um ato de contratual societário, basicamente. Então esse é um objetivo para vocês terem uma ideia de como funciona esse mecanismo, que é o investimento via subscrição e integralização de ações ou cotas. Relembrando que o mais comum é fazer isso via subscrição e integralização de ações. Então, espero que vocês tenham entendido um pouco mais desse também motor de investimento, desse mecanismo de investimento. Se vocês tiverem qualquer dúvida, comentem aqui embaixo para a gente responder para vocês. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir esse vídeo se auxiliou vocês a entender esse mundo de investimento em startup, compartilhe para os seus amigos, bota nos grupos de startups e investidores que vocês tiverem e nos vemos na próxima, beleza? Tchau!